Não sei se isso procede. Pronto, está gravando. Não sei se isso procede para nós aqui da Unifor, que o Google Meet as sessões teriam só de 60 minutos. Você ouviu isso? A partir de um determinado... Mas eu acho que é para o pessoal que faz uso gratuito. No nosso caso aqui, a Unifor está bancando, né? Então, a gente está fazendo via Unifor. Então, tanto que a gente tem a opção de gravar, que normalmente não se tem essa opção e tudo. Eu estava vendo sobre isso. Já me mandaram isso aí também. Eu fui ver isso aí. A não ser que tenham outras mudanças que aí eu não sei, mas a mudança que o pessoal estava falando agora era essa. Mas é o pessoal que... Se for, vai ser complicado, porque como é que a gente vai dar uma aula de 1h30? Como é? A aula normal é 1h30. Não, eu acho que é mais para esse pessoal, para o pessoal que faz uso mesmo do Google Meet, começou os aplicativos, né, de uma forma mais gratuita, mais tranquila e tal. Bom, Tiago, eu acho que você sabe que a relação das feministas com a psicanálise, ela é bem ambivalente também, né? Ela é muito parecida com a relação dos estudos de gênero com a psicanálise, né? E Foucault também, a mesma coisa, muito curioso isso. Que eu já disse para vocês que a minha hipótese é porque nós estamos muito mais dentro de uma problemática de método do que propriamente uma problemática teórica, apesar de existirem problemáticas e diferenças teóricas também. Porque, como eu disse para vocês na primeira vez, pelo menos como eu entendo, é que a principal crítica é que a psicanálise não é genealógica, né? E que ela deveria adotar uma postura genealógica, né? Eu coloquei para vocês um texto maravilhoso da Tânia Rivera, não sei se vocês leram. Eu não li ainda, eu só fiz baixar ele ali. Precisa ler. A Tânia Rivera é a psicanalista que trabalha com arte, psicanálise e arte, né? Quem quiser trabalhar com psicanálise e arte tem que ir atrás da Tânia Rivera. É uma baixinha desse tamanho, danada, inteligentíssima. Eu conheci ela era do meu GT da Ampeg. Não é mais não, saiu. E ela mandou esse texto, é interessante, porque ela faz uma politização, né, da problemática da identidade. Eu acho que depois eu até propus, a gente pode até, na próxima vez, pegar esse texto dela. Eu vou só lançar o problema, né, porque vocês sabem que... Outras pessoas estavam falando bem do texto. Acho que a gente pode até, no próximo grupo, já trabalhar, né? Já que está tão efervescente assim, né? Porque o texto seguinte, que seria o nosso texto 3, esse aqui é o nosso texto 2 ainda, né? Texto 2, assim, né? Depois da história da sexualidade, né? O texto 3, ele é muito repetitivo do que a gente já falou. A gente poderia substituí-lo por esse texto da Tânia. Então, ela faz uma retomada das discussões sobre a problemática da identidade, né? Vocês sabem que a psicanálise é profundamente crítica com relação à ideia de uma identidade, porque, como ela mesmo diz no texto, né, a identidade serve para formar massas, né? Então, e a psicanálise trabalharia não propriamente com a identidade, mas com o processo de identificação, que é mais ou menos o que o Freud coloca lá no texto da Psicologia das Massas. Aliás, recomendo também que vocês leiam Psicologia das Massas, se não leram ainda. É um texto base, né, para essas discussões, né? É um dos textos base para essas discussões, né? É um texto fundamental do Freud. E a Tânia, ela coloca uma crítica, mostrando, por exemplo, de como a identidade, em determinadas circunstâncias coloniais, como as nossas, e políticas, ela tem uma função política ela está propondo porque é como se a psicanálise, considerando toda a psicologia das massas, por exemplo, determinada por Freud, a psicanálise vê com olhos críticos a ideia de identidade, né? E ela está propondo que, politizando, inclusive dando uma leitura política e genealógica, que nós consideremos o fato de que uma afirmação da identidade em determinadas circunstâncias, por exemplo, nossa posição de colônia, né,
essa posição colonial, do ponto de vista ideológico, discursivo, etc., os negros, LGBTs, etc., né, essa afirmação da identidade, ela teria uma função política importantíssima, e então ela está defendendo a ideia de que a psicanálise, nessas circunstâncias, promova, não sei se propriamente promova, né, que entenda que a afirmação da identidade nessas circunstâncias, ela não segue a mesma lógica da psicologia das massas, né, de uma alienação na massa. Somos todos iguais nessa noite, como se diz, né? A identidade no sentido de uma fixação de um traço, né? A identidade na psicologia das massas, em Freud, é isso, né? A fixação imaginária, no sentido lacaniano, de um traço, né? Então, apesar de que eu continuo achando que é preciso ter cuidado, né? Mas você afirmar a identidade negra, ou LGBT, e etc., bom, tem toda essa discussão se é negro ou se é preto, né? É uma discussão terminológica e tal, enfim, ainda assim é preciso ter cuidado, né? Porque isso corre o risco de se tornar, não estou dizendo que acontece, mas corre o risco de se tornar um microfascismo também, né? Apesar desse risco de se tornar um microfascismo, por exemplo, da identidade, porque essa é a crítica que o Freud faz na psicologia das massas, a leitura da Tânia é muito interessante, porque ela propõe isso, de que é preciso pensar que em determinadas circunstâncias isso é profundamente político e libertário, você afirmar, por exemplo, uma identidade negra, né? Confirmar isso. Inclusive tem consequências clínicas, né? Isso aparece na clínica. O efeito que tem para um jovem negro afirmar a sua identidade negra, né? Porque existem muitos mecanismos também, né, do sujeito no laço social para fazer de conta que não é negro, né? Fazer ao mesmo tempo que tem média e etc., existe o risco do sujeito também fazer de conta, né, alguns mecanismos sociais que permitem o sujeito fazer de conta que não é negro. Enfim, eu acho que é um texto que a gente vou propor que a gente trabalhe com ele nossa próxima quarta-feira, tá? Não sei se todos viram, eu posso até postar de novo. Oi. Não, eu acho legal essa discussão, ao mesmo tempo que, como a gente estava falando no início do grupo passado, há uma diferença entre identidade e identificação, né, que é justamente o processo do qual a psicanálise vai trabalhar com o sujeito, porque o próprio Foucault traz essa referência do sujeito, né, não indivíduo, né, o sujeito, ele fala sobre o sujeito humano e tudo, e a gente sabe que dentro da sociologia, da filosofia, a gente tem, por exemplo, esse indivíduo de uma certa totalidade, ou dentro de uma certa identidade, dentro de uma certa conjuntura. Acho que talvez o Foucault foi o principal autor dessa área mais de estudos culturais, ou dos estudos sociológicos, digamos assim, né, para essa vertente, que trouxe o sujeito por um campo, o sujeito do social por um campo talvez mais próximo de uma certa individualidade, ou de uma certa singularidade. Porque eu acho que é muito, muito complicado a gente pensar por essa via de uma análise social, por exemplo, de uma análise dos discursos, a gente trazer isso para o campo do sujeito inconsciente, na psicanálise, que esse campo, eu acho que é algo importantíssimo da gente pensar, até como já vai falando, né, a Gayle Rubin já vai falando a respeito de algumas questões aqui, sobre a linguagem e a forma binária dela se colocar, a questão da contraposição, o que a gente pode pensar, por exemplo, em função do desejo, porque o desejo ele só vem em cena a partir de uma transgressão. Então, algumas coisas aí eu acho que são interessantes, assim, tipo, para a gente problematizar, mas ao mesmo tempo, como é que a gente vai trazer isso? Por exemplo, enquanto psicanalista, dentro do campo político, eu acho que todos aqui estão nessa mesma
nesse mesmo objetivo de fazer uma questão de justiça em relação a gente afirmar as identidades de gênero, ou as questões de gênero, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, como é que a gente pode trabalhar isso dentro da psicanálise, ou se a psicanálise traz uma certa referência realmente a essas críticas de uma heteronormatividade dentro da própria teoria. Porque eu acredito que isso muda, sabe? Por exemplo, a mãe não é a mãe em si, aí tem aquelas questões, a matemática, a álgebra, que o próprio Lacan vai trabalhar isso, que é a função materna, né? Esse que a gente se une, e essa outra separação que é realizada, né? Como é que será que uma pessoa, por exemplo, que se articula a uma identidade homossexual, por exemplo, seria homossexual se não tivesse uma certa proibição? Porque a gente ser heterossexual também, de uma determinada posição que a gente toma dentro da heterossexualidade, tem algo de transgressor aí também, né? O desejo tem uma transgressão, e eu acho que a gente tem que pensar a respeito disso, mas também não pensar que a gente não tem que trazer essa diversidade, por exemplo, para o campo político e para o campo dos discursos. Eu acho que a gente tem sim que trazer isso, mas, ao mesmo tempo, tomar um certo cuidado até onde o sujeito do social atravessa o sujeito do inconsciente, dentro da clínica. Porque senão a gente vai cair naquilo que o Freud fala, né? Na psicologia das massas, né, nessa questão dessa postura totalizante, assim, de uma certa alienação, realmente, e não por uma alienação, por exemplo, da função alienante, que é a função materna, por uma outra via, né, por uma via de uma totalização, ou de uma via de que tudo pode ser feito. E eu acredito que as coisas também não são bem assim, nesse sentido. Eu acho que tem uma diferença aí do ponto de vista discursivo e prático, no que diz respeito à clínica, porque, por exemplo, no laço social, é importante que o sujeito possa afirmar sua identidade homossexual, por exemplo, né? Agora, uma vez eu vou contar um caso clínico, né? Uma vez eu recebi um rapaz, né, homossexual, e ele disse, olha, eu vim aqui porque eu sou homossexual. Aí eu perguntei para ele, e o que é ser homossexual? Aí ele olhou para mim e disse, mas vem cá, você não é psicanalista não? Não sabe não? Entendeu? O risco da identidade é você achar que sabe o que é ser homossexual. Do ponto de vista da identidade no laço social, é claro que isso implica uma reivindicação política, em um discurso, uma posição e etc. Na análise, é preciso que cada um fale, porque aí é onde, na análise, a identidade ela explode, né? Ela explode no sentido, inclusive, egóico. É importante que, na análise, o sujeito, cada um, possa falar, por exemplo, o que é ser homossexual, o que é ser gay, negro, o que for, né? Quer dizer, o que, obviamente, a clínica não impõe uma dissolução da identidade, não é isso? A lógica da identidade. É heterossexual também, né, Leonardo? Tipo, o que é ser heterossexual, o que é ser homem, o que é ser mulher, e vem posições diferentes, né, singulares. Exato, Porque também isso que o problema dificilmente alguém vai para uma análise e eu vim aqui porque eu sou heterossexual, né? Como me dizia um analisante que também era gay, que dizia isso, ninguém procura análise porque é heterossexual. Mas, isso que você falou, perguntar o que é ser mulher, por exemplo, o que é ser homem, isso também é uma questão para análise, não é? Eu acho que essas questões aparecem muito na análise, né? Sendo que de outra forma, né? Não dizendo literalmente heterossexual, qualquer outra coisa. Pois é. Mas a questão da virilidade, né? Se os homens reclamam se são mais viris ou menos viris, se querem ser mais fálicos ou menos fálicos, enfim, tem uma série de questões aí com a virilidade, com o falo, por exemplo, que são questões clínicas, né? Mas eu acho que eu vou propor para vocês que a gente, então, se alguém tiver alguma coisa contra, diga, porque eu acho que a gente pode... O texto, eu não sei bem qual é o texto que eu estou querendo, o nome do texto que eu estou querendo pular, ou cancelar, vamos dizer assim. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui.
Esse texto aqui do Ceccarelli. É um cara bom, inclusive. É Psicanálise, Sexo e Gênero, algumas reflexões. Não é que o texto seja ruim, mas o texto ele é muito repetitivo para nós, do que nós já vimos aqui. Então, acho que a gente poderia substituí-lo. Esse aqui, ó. Vocês estão para ver. Se vocês seguirem, o texto seguinte é esse nosso aqui. A gente pode trabalhar o texto da Tânia a próxima vez, que eu acho que ele é mais polêmico, tá? E eu queria propor, antes da gente continuar também, queria lembrar vocês e propor o seguinte. Nós, normalmente, esse ano é um ano atípico, né? É um ano meio estranho. Meio não, inteiro, né? Inteiramente estranho. Mas, geralmente, a gente faz no Intrusos, quem já é do Intrusos, aqui eu estou vendo a Beth, o Caio, deixa eu ver quem é que está mais aqui, Caroline, o Felipe, sabem que no fim do ano a gente faz uma, que a gente chama de jornadinha, é um encontro de quem participa do Laicos, né, que é o nosso laboratório, e do Núcleo Intrusos, é uma jornadinha do Núcleo Intrusos, que qualquer pessoa pode participar também, não é fechado a quem participa das atividades do núcleo, né? Todo laboratório também pode participar. O que é a jornadinha? Um dia, a jornadinha, o diminutivo aí não é por acaso, não que ela seja menor, não é? No sentido de menos importante, não é isso. É porque a ideia é que, como a maioria do pessoal aqui está iniciando o estudo e tal, a ideia é a gente precipitar uma fala, uma escrita, ou o que for, não é? No início de uma exposição qualquer. Por isso que os trabalhos eles são apresentados em apenas 10 minutos. Cada trabalho, cada membro, cada apresentador não tem mais do que 10 minutos para apresentar. Após esses 10 minutos, a gente bota mais 10 para conversar, discutir e tal. Então, é uma precipitação no bom sentido, ou no sentido lacaniano, no sentido que Lacan dá o tempo, né? A ideia de tempo em Lacan implica você precipitar algo. Então, a ideia da jornadinha é essa. Eu queria, então, convidar todos, pedir ao Caio e à Luciana, botar a Luciana para começar a trabalhar, né? A Luciana é a nova bolsista CNPq, né? Parabenizar a Luciana pela bolsa. Então, eu queria pedir ao Caio e à Luciana que já ficassem aí de prontidão para começar a fazer inscrições para quem quiser apresentar um trabalho, tema que você quiser. É claro que sim, se você estiver trabalhando, fazendo monografia, fazendo TCC, monografia não, nem existe mais monografia, né? TCC, né? TCC ou pesquisa, o que for, né? Que você dá um título, não precisa mandar nada, basta o título, e aí eu vou recomendar que vocês falem com o Caio ou com a Luciana, mandem aí uma mensagem, um e-mail, o que for, para a gente ir vendo, fazendo uma programação, né? No ano passado foi muito boa, a gente foi o dia inteiro, né, de jornada, não sei se vocês lembram, esses trabalhos muito bacanas, muito interessantes. Não se preocupem em apresentar grandes coisas, assim, você pode recortar uma questão, não é? A ideia é essa, por exemplo, nós estamos trabalhando, eu estou pensando no próximo semestre, no próximo ano, não sei, que vai depender de como é que a gente desenvolva, a gente falar da problemática, por exemplo, das homossexualidades, da transexualidade e do travestismo, a partir da ideia de sexuação em Lacan, né? A gente fazer essa discussão. Então, por exemplo, vocês, quem está estudando isso, ou tem interesse em falar sobre homossexualidades, transexualidade, fazer alguma pesquisa, fazer algum artigo, então, já podem, por exemplo, usar essa jornada como o pontapé inicial, ou não, né? Quem já está trabalhando vai apresentar alguma coisa, já está escrevendo o que está trabalhando, tá bom? Quando será a jornadinha, não sabemos, mas muito provavelmente ali, fim de novembro, começo de dezembro, se o mundo não se acabar até lá, não é? Porque do jeito que a coisa vai, eu não duvido mais de nada.
Eu comecei a assistir com meu filho uma série aqui, uma dessas séries catastróficas, de que tem um asteroide que vai, em 180 dias, vai cair sobre a Terra. Então, não duvido nada. Mas é provável que seja aí no fim de novembro, começo de dezembro, no máximo até a primeira semana de dezembro, porque depois disso ninguém aguenta trabalhar mais, né? Do jeito que a gente está trabalhando online, né? Esse negócio online triplica. Para o professor, então, acho que o Tiago sabe disso, né, Tiago? A gente está trabalhando 3 vezes mais, porque o professor tem que montar a aula, tem que fazer isso. Tudo que a gente fazia, né, já com a pé nas costas, presencialmente, a gente está tendo que montar dentro da plataforma AVA. Então, é uma trabalheira danada, né? Tá certo? O convite está feito, é extensivo a quem quiser, não tem nenhum critério nem restrição, não é? Então, fica aí. Depois, a gente pode até, viu, Caio, fazer um cartazinho, uma coisa qualquer, definir uma data e começando porque já estamos em outubro, né? Hoje é primeiro já, não. É de outubro, é? Hoje. Não, bom, outubro, né? Já estamos em outubro. Eu tenho outubro e novembro. 2 meses aí para vocês prepararem uma escrita. Não precisa ser um texto lido, você pode fazer uma fala, pode declamar uma poesia, pode fazer arte, pode fazer o que você quiser, né? Mas o único critério é esse, 10 minutos. Tá? É importante essa questão do tempo e é muito interessante, porque precipita realmente uma série de coisas. Ok? Alguma dúvida quanto à jornada? Eu queria saber se a jornada vai ser online ou se ela vai ser presencial. Provavelmente online, né, Tamires? Porque acho que, a não ser que até lá apareça vacina, estou duvidando, né? Dizem que a chinesa aí está na ponta da agulha, né? A gente nunca sabe, mas está aqui que isso se distribua e tal. Apesar de que eu fui esse fim de semana eu fui a Guaramiranga e fiquei impressionado também, porque mesmo acabou a pandemia, ninguém tem mais pandemia não. Né? Depois eu fiquei impressionado com a lotação, depois eu descobri que segunda-feira era feriado para os comerciários, né? Por isso que tinha tanta gente também. Mas eu fiquei muito impressionado. Assim, ninguém está mais nem aí para a pandemia. Há alguns ainda usando máscara, outros não. Não tem mais. Né? Mas, bom, daqui para lá a gente vê. Eu acho que não. Quer dizer, as nossas aulas presenciais, por exemplo, já foram canceladas, né? A gente era para ter em setembro, a partir do dia 14 de setembro, a possibilidade de aulas presenciais. Já não tem mais, né? Já foi cancelado. Vai ser tudo online e eu imagino que até o fim do ano. Se até lá as coisas forem liberadas, a gente pode fazer presencial. Eu estou louco para fazer alguma coisa presencial. Né? Uma jornada dessa é muito bacana que seja presencial. Né? Mas dificilmente, eu acho que é muito mais provável que seja online. Tá? O Guilherme está perguntando sobre as inscrições, Leonardo. Até o prazo de inscrição, essas coisas assim. Pois é, Guilherme, eu me lembrei disso essa semana e a gente ainda não formalizou muito isso, mas, como eu disse, vocês já podem mandar uma mensagem ou para o Caio ou para a Luciana para dar um nome. Se você já tiver um título, você pode até mandar. Se você ainda não tem um título definitivo, você manda um título provisório, até que a gente vai fechar a programação. Isso a gente vai fechar provavelmente essa programação na segunda quinzena de novembro. Né? Provavelmente. Então, você pode mandar um título provisório e depois mudar o título, né? Mas eu imagino assim, que até a terceira semana de novembro, ou até dia 15 de novembro, a gente deve estar recebendo aí inscrições, não é? Tá certo? Mas a gente ainda não tem uma coisa muito definida, porque vamos resolver isso, essa semana a gente resolve. Ok? Tudo bem? Podemos ir adiante? Mais alguma dúvida? Bom, então está definido também, só para deixar claro, está definido que nosso próximo encontro nós trabalharemos o texto da Tânia Rivera, aquele que eu coloquei no grupo. Quem não tiver, depois
peça lá no texto que eu boto de novo, que eu coloco de novo, tá bom? É um texto curto, não é simples, mas é curto, dá para ler rapidamente. Bom, alguém colocou aqui, ó, exatamente. O Caio colocou na revista Putz. Como ele é um termo de revista, ele é curto, né? Ele tem 2 ou 3 páginas no máximo. Né? Uhum. Bom, eu posso continuar a falar sobre esse artigo agora, né? A Gayle Rubin, quando vai trabalhar com a psicanálise, ela, a partir dos trabalhos, ela traz essa revisão aí histórica da psicanálise, e ela acha, depois que ela se encontra com Foucault, né, na história da sexualidade, então ela começa a ir para essa vertente mais em função dos estudos culturais, em função dessas referências de saber e poder, e das questões da identidade, dessa multiplicidade da identidade. Então, ela deixa um pouco mais a psicanálise de lado e vai trazer mais a referência Foucaultiana, trabalhando mais com uma perspectiva Foucaultiana. Né? Isso é o final do capítulo 3, que é o que faz referência, né? Algumas outras coisas a gente já conversou, que diz respeito a aquelas características da pulsão, que fala sobre a inveja do pênis, que a gente já conversou aqui, e ela faz uma retomada disso, acho que é muito a ver com o que a gente conversou já. Tiago, deixa eu só fazer um comentário sobre aqui, né, tem uma passagem aqui que ela vai falar exatamente do caráter binário da linguagem. Né? Sim. E isso é uma coisa muito interessante, porque vocês sabem que o Lacan trabalhou também com essa lógica binária do significante. Não sei, assim, imagino que alguns de vocês não estejam muito a par dessas questões em Lacan. Se tiverem alguma dúvida, me perguntem. Mas o Lacan trabalhou com a ideia de estrutura de linguagem como sendo representado por 2 significantes, né? O S1 e o S2. É a topologia básica da estrutura de linguagem. E essa binaridade, essa dualidade S1 e S2, ela que produz, por exemplo, as significações. Né? Significação. O S1, como vocês sabem, é um significante singular, é um significante que representa o sujeito, e o S2 é como se fosse todo o conjunto dos significantes, incluindo o S1. Né? Que o S2 é como se fosse o conjunto universal dos significantes. E, inclusive, incluindo o S1. O S1 faz parte do conjunto, ele foi apenas pensado por um outro para representar o sujeito, como, por exemplo, o nome próprio. Né? Seu nome próprio, ele estava no conjunto dos significantes, no conjunto universal dos significantes. Alguém foi lá, seu pai, sua mãe, sua avó, e pensou o seu nome, pegou Leonardo e fez desse significante um S1. Né? Se você não tem nenhum problema no campo das psicoses, esse significante é incorporado, passa a ser um traço do sujeito, o sujeito se identifica com ele e sai, né, o resto da vida dizendo: eu sou Leonardo, sou João, sou Maria, né? E Lacan, durante um certo período da obra, ele trabalhou com a lógica da significação. Né? Se vocês pegarem o seminário 5, seminário 6, especialmente ali, 4, 5, 6 e tal, Lacan trabalha muito com isso. Mas tem um determinado momento na obra de Lacan, né, que ele modifica isso. Né? O Lacan, por exemplo, a partir do seminário 16, né, que é o de um outro ao outro, ele vai dizer, porque a lógica da significação, se eu estiver sendo muito lacaniano demais, me parem e me perguntem. A lógica da significação qual é? É que você precisa de pelo menos 2 para dar uma significação. Né? Por exemplo, o significante, por si só, ele não tem uma significação, ele não tem significado, ele não significa nada. Vou usar o famoso exemplo do Saussure, né, do linguista, que o Lacan pega emprestado. Árvore
rigorosamente esse som, árvore, não quer dizer nada. Para ele ter uma significação específica, porque a árvore pode ser tanto o vegetal, árvore, como pode ser qualquer outra coisa, né? Do ponto de vista de uma árvore de vírus, por exemplo, né? De infecção e tal, como os médicos usam. Uma árvore que nós temos nos rins, uma árvore genealógica, entende? Quer dizer, tem um pedaço do rim que é uma árvore, que é do pulmão, uma coisa assim. Enfim, o sentido ou a significação dessa palavra, ela é dada por oposição significante, né? Ela precisa de outros significantes, é o tal do contexto, né? O contexto do que é árvore, do que quer dizer árvore, só é possível ser dado nessa oposição contextual. Tudo bem? Então, essa é a lógica da significação. Pois bem, Lacan trabalhou com isso num determinado período, mas ele progride. E não propriamente que ele abandone isso, mas ele vai mostrar que a lógica da psicanálise não é a lógica da significação, né? Ele vai trabalhar com a ideia de no sense, ou de não sentido. E ele vai chegar no seminário 16, ele vai dizer, por exemplo, que essa conexão S1, S2, ela nunca acontece, né? O S1, porque se vocês conhecem o grafo do desejo? É aquele grafo do Lacan que tem 2 pontos, na verdade são 4, né? Mas a base do grafo são 2 pontos, que é onde Lacan vai explicar. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem do grafo aqui para apresentar para vocês. Talvez fique, acho que eu tenho aqui. Não estou encontrando. Está aqui. Eu não vou falar do grafo, não. Vou só apresentar aqui para que vocês vejam aqui rapidamente. Se quiser que eu explane aqui, coloque. Ah, mas já está apresentando, já. Pronto, está apresentando aí? Estão vendo? Tá sim, estamos vendo. Estão vendo a minha setinha do meu mouse também? Então, né? Sim. Sim. Tá, a base do grafo acompanha a setinha do meu mouse, né? A base do grafo é esse aqui, né? Esses 2 eixos. Esse eixo aqui, que vai no sentido, e um outro eixo que volta, numa oposição, né? Então, aqui onde esse S minúsculo de A é onde fica o sentido, né? Então, você tem 2 pontos para você ter um eixo que passa pelo campo do outro, que é exato, que equivale ao S2 também, né? Todos os significantes, para você ter aqui um sentido. Quando a gente começa a falar, a gente fala, né, dispondo os significantes nesse eixo. Você precisa recortar a metonímia dos significantes, o deslizamento dos significantes em 2 pontos, para você poder ter um sentido. Então, quando você pontua bem aqui, é que, retrospectivamente, você tem o sentido do que você começou a falar. O que quer dizer que quando você começa a falar, você não sabe o que é que você vai dizer. Você não sabe quando vai terminar. Você só sabe quando termina. Ponto. Aí, retrospectivamente, a sua frase ganha um sentido. Tá claro isso aqui? Quer dizer, essa é a lógica da significação que, nesse grafo aqui, Lacan vai desenvolver. Obviamente, eu não vou falar da parte de cima, que é a parte da enunciação, do inconsciente, da pulsão e tal, né? Não é o nosso interesse no momento. É só para que vocês entendam essa lógica da significação. Lacan ultrapassa isso, né? Ele vai mostrar que a lógica psicanalítica não é unicamente da ordem de uma significação. E ele vai, mais na frente, a partir do seminário 16, dizer isso, que a significação, no fim das contas, nunca acontece, né? S1 nunca pega o S2, porque quando vai chegando perto, ele desliza. Quer dizer, a gente nunca para de falar.
a gente nunca conclui o que a gente vai dizer, né? A gente está sempre, a gente termina, né? A gente não, ou melhor, a gente conclui, mas não termina, porque tem sempre algo a mais para se dizer. E no fim das contas também Lacan vai dizer o seguinte, de que como a partir da ideia de gozo e da linguagem como uma grafia do real, do corpo e do gozo, o Lacan vai dizer que todos os significantes que a gente profere são esses um. Isso é clinicamente muito importante. Quer dizer, tudo que você fala brota do seu corpo. Então, tudo que você fala são esses um. Né? Já que a função da linguagem é grafar o gozo do corpo. Isso é no último Lacan, vamos dizer assim. Entende? Então, no fim das contas, o Lacan chega a dizer o seguinte, de que não existe S1, S2. Que, no fim das contas, só existe esses um. Tudo que eu digo é meu, me representa. Isso é profundamente clínico. Vejam bem, né? Estamos falando de uma lógica clínica. Quer dizer, isso quer dizer o que rigorosamente, do ponto de vista clínico? Tudo que o sujeito disser na clínica o representa enquanto sujeito. Tudo, qualquer coisa, qualquer bobagem, inclusive. Né? Isso, veja bem, que isso é um dispositivo clínico, porque se você tirar ele daí da clínica para o lado social, as coisas se complicam. Né? Porque isso é profundamente clínico. De maneira que o Lacan chega no fim dizendo que a estrutura de linguagem não é S1, S2. A estrutura de linguagem é um enxame. Ele faz uma brincadeira porque leçon em francês e S1, que é S1, né? E leçon, que é enxame, tem uma homofonia, né? Leçon e S1. Então ele faz uma brincadeira de S1, é como se fosse um enxame de S1. Né? O que quer dizer que a estrutura de linguagem deixa de ser S1, S2 e passa a ser S1A. A é um objeto A. Tá? Deixa de ser binária. Entende? Porque é como se você pudesse dizer assim, S1, gozo do corpo. Entende? Isso é o que os autores trazem como clínica do real. Exatamente. A função da linguagem, a dimensão simbólica da linguagem, ela fica relativizada pela sua função real de grafar o gozo do corpo. Entende? Então, não podemos mais dizer, depois do seminário 16, de que a estrutura de linguagem é binária, representada pelo S1 e S2. Né? O objeto A entra aí exatamente para mostrar que essa operação nunca acontece. Tem sempre um resto, que é exatamente o tal do objeto A, né? Não dá para significar tudo. Então, ao invés de S1 e S2, é S1 corpo. Se você quiser, o S1A. Né? A conexão significante nunca se faz. Né? Então, a linguagem sempre aponta para o buraco, e não para o S2. Né? Que é exatamente o título do seminário 16, para terminar, o título do seminário 16 é de um outro ao outro. Né? Do grande outro ao pequeno outro. Porque Lacan faz uma destituição do grande outro. Né? Quer dizer, esse campo de significação. Chega à ideia da inconsistência do outro ou da existência do outro. Não há essa conexão, nunca acontece. Né? Então, a linguagem deixa de ser uma mera operação simbólica de dois significantes. E aí, alguém perguntou, foi o Guilherme, eu acho, né, sobre a clínica do real. É exatamente isso. A linguagem deixa de ser uma operação de significação entre dois significantes e passa a ser uma operação real de grafia do gozo do corpo. Que significa dizer que não tem a função de comunicar. Quem se comunica, se trumbica também, como dizia o Chacrinha, né? Não há a função, por isso que a psicanálise não é a análise, a prática da psicanálise, não é uma clínica da comunicação, né? Do esclarecimento e tal, porque não tem essa função de significação, né? De operar novas significações. A linguagem não tem essa função. É só um esclarecimento, né?
sobre essa questão da binaridade, porque essa questão da binaridade também da linguagem vai depois aparecer na crítica à binaridade do sexo, né, da psicanálise, que também não é binário, em Lacan. Em Freud em todos os outros psicanalistas, em Lacan até um certo momento mas porque exatamente a relação deixa de ser entre dois sujeitos simbólicos, S1 e S2, né? Homem e mulher, homem-homem, mulher-mulher, o que for. Deixa de ser binária, né? Porque passa a ser entre o simbólico e o real, e não entre um simbólico e outro simbólico. Né? É sempre o simbólico, ele está relacionado ao real, a uma tentativa de grafar o real. Né? Bom, mas enfim, isso não, vamos dizer assim, não retira a importância da crítica, porque a psicanálise realmente trabalhou numa perspectiva binária de gênero, trabalhando com homem e mulher, masculino, feminino e tal. E nós teríamos que abrir a discussão queer, por exemplo, se devemos abandonar o masculino e o feminino ou não. Né? Fica aí para os próximos capítulos. Posso fechar bacana. aqui? Bacana. Por mim, ok. Eu acho bacana a tua intervenção, Leonardo, que mais na frente tem alguns pontos aí que Judith Butler, que tem a ver com isso, né? Essa binaridade da linguagem e também fazendo uma crítica à bissexualidade da pulsão, né? Onde ela vai dizer assim que a bissexualidade é mais uma referência a uma possibilidade de uma heteronormatividade de uma forma ou de outra. Por exemplo, ou uma heteronormatividade da mulher ou uma heteronormatividade do homem. E eu acho bacana o que tu traz, porque, assim, quando Lacan vai dizer que a relação sexual não existe, a gente já se encaminha em função disso, né? Essa não existência, essa referência do impossível que nos traz aí a clínica do real mais na frente, lacaniana. E que eu acho que Freud tenta dar conta a partir da pulsão de morte e de alguns desenvolvimentos em função disso, e que fica muito aquém do que o Lacan vai trazer em função do objeto A e dessa referência da clínica do real, né? Então, acredito que aí a gente entra, por exemplo, na binaridade, uma referência a uma certa complementaridade, ou uma certa referência de que a gente pode dizer alguma coisa para o outro, né? Assim, um discurso fechado para o outro. E que, na realidade, enquanto analista, a gente não está preocupado em entender o paciente, né? Porque senão a gente entra nessa jogada dessa binaridade, ou desse inconsciente estruturado como linguagem, digamos, fechado, que o Lacan quis fazer, que depois foi criticado mais na frente. É claro que a gente pode seguir uma referência do inconsciente como linguagem, mas o inconsciente, ele é além disso, né? É como o próprio sujeito pode se pensar. Por exemplo, quando o Lacan diz que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência, ele não está dizendo literalmente que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência, é porque parte dali, a gente poder fazer alguma coisa, né? Mas a experiência clínica, ela traz essa referência, por exemplo, de significação, ou do se fazer significação e não do significado, né? Dessa lógica fechada, né? E aí... Oi. Oi, professor Leonardo, também achei muito interessante, assim, essa questão, não sei se teria a ver necessariamente, mas me pareceu ter a ver, porque a autora, no tópico 2, a gente até conversou isso no encontro passado, ela faz a referência, por exemplo, ao significante gênero, né? De quanto esse significante, ele abriu possibilidades para a inclusão aí de vários outros que não necessariamente esse homem e mulher, né? Abre a possibilidade de entrar outras categorias aí, não sei se categoria seria o melhor nome, mas abre possibilidades para se pensar, e aí a bissexualidade, a transexualidade, quem são essas mulheres, né? Porque ficava de alguma forma muito limitada. Então, pensando nisso que o professor Leonardo comentou,
Quer dizer, ainda que não haja necessariamente essa questão completa, e talvez a nossa sorte seja isso, não ter também essa significação completa, porque é isso que faz a coisa incluir, né? Isso não é necessariamente ruim, pelo contrário, que é justamente isso, não encontrar essa significação completa que faz com que essa cadeia e outras subjetividades possam se inserir. Me parece que é isso que ela estava querendo dizer, né? O quanto que esse significante gênero, não necessariamente trabalhar homem, mulher, mas o significante gênero havia abrido possibilidades para se pensar outras subjetividades, né? E é claro que isso não é tão fácil assim, a gente percebe que não é tão fácil assim a gente encarnar outras subjetividades, pensar outras subjetividades, pensar fora desse binarismo, mesmo porque ela vai falando que não é só uma questão no gênero, né? O mundo todo parece que é estruturado nesse binarismo, né? Assim, as coisas, a nossa relação com o mundo, o claro, o escuro, né? O bom, o ruim. Então, essa contraposição, ela está sempre aí o tempo inteiro. Então, não é fácil sair disso, não é fácil pensar fora disso, mas é um desafio para nós essa questão da transexualidade, da homossexualidade, da pansexualidade, né, e tantos outros, pensar fora dessa estrutura, né, fora desse binarismo. Me lembrei de um ponto agora que tu está falando, Beth. Não sei se vocês viram, eu até coloquei lá no grupo um documentário que saiu agora de Freud, que é Um Judeu Sem Deus. Freud, Um Judeu Sem Deus. Eu vou lindo, ler, né? Eu assisti só o início, e é interessante porque lá em Moisés e o Monoteísmo, quando Freud vai construir a última teoria dele da identificação, né, onde ele trabalha algumas referências a respeito disso, o que é bacana, assim, porque parece que não resta para ele alguma coisa, por exemplo, as tradições culturais, os rituais e tal, judeus, ele não tinha tanto, assim, com ele, algumas referências, principalmente as religiosas, ele não trazia muito isso, a partir dessa referência. Não era um religioso, propriamente, né? Ele tinha outras questões que eram mais culturais ou do dia a dia, do cotidiano. E o que é interessante, quando ele mesmo se pergunta se ele é judeu ou não, se ele se considera judeu ou não, justamente por essa questão do Deus, ou acreditar em Deus, ou ter algumas questões religiosas, ele diz que sim, se considera judeu, e ele aponta para um certo movimento de resistência, em função da época, em função da xenofobia, em função de toda a conjuntura do povo dele, como ele coloca, né, como ele começa a se colocar mais ainda dentro da perspectiva dessa identificação com o povo judeu. E eu acho esse ponto super interessante, porque é justamente como um movimento transgressor que ele faz isso, de identificação. E esse ponto é justamente o ponto que articula uma referência a como eu posso me identificar a algo e construir uma identidade, né? Mas uma identidade da qual ela é construída, como eu acho que até o Leonardo estava falando há pouco, e tem a ver com isso. Nós não somos algo fechado, nós somos algo em aberto, né? E o sujeito, ele aparece em determinados momentos, é como se fosse algumas situações que ali tem um sujeito, ali tem outro sujeito, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa pluralidade do significante, e em que momento ele aparece, porque muitas vezes o paciente, ele está ali, ele está como indivíduo, ou seja, ele tá falando, mas ao mesmo tempo ele não está se fazendo sujeito a partir da fala dele. A gente percebe alguns movimentos quando ele fala, e quando ele se coloca, que ele faz uma delimitação e ele consegue trazer uma outra perspectiva, ou seja, ser sujeito é estar em ação e fazer uma certa delimitação nessa perspectiva transgressora. A psicanálise tem muito cuidado quando vai falar a respeito disso, né? Então, eu acho que essa lógica a gente tem que ter um respeito muito grande para a gente poder pensar como isso se coloca na clínica, nas questões de gênero, nas questões de ser homem ou mulher, nas referências também a uma raça ou a uma etnia,
como eu posso me identificar dentro dessas referências que vieram na minha história. Né? Então, assim, não é uma coisa tão simples assim, né? Tipo, a gente se afirmar é um certo ato de resistência. Pronto. É um certo ato de resistência. É um certo ato de se fazer presente a partir de um outro lugar. E é aí onde o sujeito está. Né? Então, a gente tem as questões dos discursos sociais, mas se a gente for pegar as identidades como se fossem mercadorias numa prateleira, a gente não está fazendo sujeitos, a gente está fazendo indivíduos. E aí onde a gente tem que tomar um certo cuidado, como até o Leonardo estava tocando, né? O que é ser homossexual? Para você. Né? E aí, esse é um ponto bacana, esse é um ponto interessante que a Beth levantou. Porque isso que você falou, Tiago, é um pouco o que a Tânia traz, né, no texto dela. Que, por exemplo, no momento em que Freud é atacado, porque Freud passou a vida criticando a religião, inclusive o judaísmo, mesmo que ele sempre tenha tomado o judaísmo e o cristianismo como objeto de estudo, como, por exemplo, no texto de Moisés, né? Mas no momento em que ele é atacado pelo nazismo, por exemplo, né, ele saca a importância dele se afirmar judeu. Né? Era uma importância política, que vocês sabem a história, né? Ele começaram a persegui-lo ali em 38, né? Ele estava já morrendo e tal, e aí o velho era macho e disse que não queria sair, não saía de Viena nem a pau, e os nazistas atacando ele. Aí pegaram no ponto fraco dele, porque sequestraram a Ana, né? A Ana Freud. A SS foi lá e sequestrou a Ana Freud, passou o dia com a Ana presa e interrogando a Ana e tal. Aí ele fraquejou. E aí aceitou o convite da Marie Bonaparte. A Marie Bonaparte, que era a princesa Marie Bonaparte, francesa, conseguiu tirar ele de Viena, né, meio corrido, para não ser preso e tal. Né? E aí ele foi para Paris e depois foi para Londres, morreu em Londres. Né? Mas aí ele sacou a importância dele afirmar política, né, a importância política dele afirmar a sua condição de judeu, não no sentido religioso, né, mas no sentido político mesmo da situação, né. E voltando à questão do gênero, tem um psicanalista, que é o Laplanche, não sei se elas citam aqui, que é um psicanalista que trabalha essa questão do gênero, né. Ele propõe... Vocês sabem que é o Stoller, né? Mas o Stoller é o psiquiatra lá do transexualismo e tal, que começou uma prática com os transexuais e tal, que cria essa ideia de gênero, né? E que, na verdade, nunca pegou muito. Era um psiquiatra americano e tal, então isso ficou muito, de uma maneira muito marginal, né? Na psicanálise. Nunca foi um conceito propriamente utilizado. E o Laplanche era um discípulo do Lacan, que rompeu com Lacan no fim da década de 60, 68, 69, e é um grande nome da psicanálise. Morreu há quantos anos? Talvez uns 6 anos atrás. O Laplanche morreu velhinho, quase 100 anos. E ele trabalha com essa questão de gênero, mostrando como, por exemplo, confirmando a ideia de que ser homem ou ser mulher não tem nada de natural, de que é preciso se constituir, né? O Lacan já tinha dito isso, que ser homem ou ser mulher não passa de um significante. Isso é importante porque a gente poderia achar que um heterossexual, heteronormatizado, né, com tudo no lugar, entre aspas, não teria nenhuma interrogação sobre o que é ser homem, por exemplo, ou o que é ser mulher, o que não é verdade. Se a análise apresenta isso para todo mundo, ser homem ou ser mulher, é uma questão porque você precisa constituir e suportar, né, no sentido do suporte, né? Então, é sempre uma questão, né? Exatamente por isso que a Beth estava falando, não tem uma identificação finalizada. Ela está inodada, mas não está arrematada, né? Nunca. Tem sempre uma interrogação, né? O que mais, Thiago? Eu vi que ela fala aqui do livro... Aqui no texto aqui. Ela começa a falar aqui da Judith Butler, o texto da Judith Butler.
que eu gosto muito mais desse livro da Judith Butler do que dos problemas de gênero. Eu acho o problema de gênero muito complicado, mas esse, que já tem a tradução em português, né, que é A Vida Psíquica do Poder. Está traduzido como, se eu não me engano, Vida Psíquica do Poder. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Aqui, A Vida Psíquica do Poder. Que é muito interessante, porque a Butler faz uma politização do processo de constituição do sujeito, né? E vai mostrar, por exemplo, uma coisa... E veja que já é um livro que ela já está mais, vamos dizer assim, está menos agressiva com relação à psicanálise. Ela já está, inclusive, acatando alguns termos, inclusive lacanianos. Apesar de que ela usa os termos teóricos, como, por exemplo, foraclusão, de uma maneira muito dela, né? Que às vezes nem sempre corresponde à definição que o Lacan usa. Mas é muito interessante, porque a Butler vai fazer essa discussão. Eu recomendo que vocês leiam. Para mim, é o melhor livro da Butler que eu li, né? Não li muitos. Porque ela vai mostrar, por exemplo, como, tomando exatamente essa topologia lacaniana do sujeito e o outro, ela vai mostrar, por exemplo, que é inevitável uma relação de poder na constituição do sujeito. Porque toda essa discussão que é muito clínica e muito política, né, de como, por exemplo, você inevitavelmente está numa relação de submissão ou de sujeição ao outro, que o Foucault chama isso de modo de sujeição, né, que não tem como não ser, não tem como você não passar por um modo de sujeição na sua constituição e na sua cultura. Não tem como, né? Na constituição lacaniana do sujeito, esse outro se apresenta exatamente como um outro que aliena o sujeito, né? A todo o processo de alienação. Então, tem uma relação de poder aí que é um tanto quanto inevitável, né? E a discussão que a Butler faz é muito interessante, porque ela vai colocar da seguinte maneira, de que o sujeito, ele se assujeita, ele se submete, né? Se subordina ao poder, para que, a partir de um determinado momento, ele tenha algum poder, né? E ela faz toda uma discussão sobre isso, de como é um poder constituinte e um poder constituído, vamos dizer assim. Como a gente, inevitavelmente, passa por esse processo. E, então, ela sinaliza uma coisa importante para todas as discussões políticas, de que não tem como você pensar o poder como algo externo ao sujeito. Ou melhor, não é nem ter como tem, mas para ela é um equívoco, né? É importante, porque normalmente a gente pensa assim, né? O poder, e isso é profundamente Foucaultiano, né? Não de pensar o poder como externo, mas de poder pensar o poder como algo imanente, as relações, inclusive, e a própria constituição do sujeito. E a Butler acompanha Foucault aí, colocando as coisas nesses termos, né? Não podemos pensar o poder como um agente externo, porque como ele faz parte da própria constituição do sujeito, ele é imanente à constituição do sujeito, e o próprio sujeito passa a ser um agente do poder, né? De alguma maneira. Então, eu acho que eu não me lembro se ela coloca disso aqui, né? Mas isso é muito importante para a gente não ter a ingenuidade. Eu queria só fazer uma pergunta nesse ponto que você colocou, porque me passou pela memória uma coisa que eu li no Freud sobre uma pulsão de apoderamento que se dá na origem da separação entre o eu, né, do bebê, e as coisas que são externas. E aí o Freud vai relatar que essa pulsão de apoderamento, ela constitui o eu infantil, enquanto ele entende que algo é dele, né, e aí ele não deixa o outro pegar, e isso já é uma relação de poder, né? Ele quebrar, ele manusear esses objetos que são dele, influencia em ele também incorporar um certo poder sobre esse objeto, e assim constituir o eu. É nesse sentido que você está falando, que o poder é constitutivo? É nesse também, mas ele implica também um tempo anterior a esse que você está dizendo, porque aí, nesse tempo aí, você já tem uma criança com
um corpo constituído, que ela retém os objetos, nós já estaríamos aí na famosa fase anal, né? A criança retém os objetos no corpo para manter a propriedade desses objetos no corpo, né? Evitando perder os objetos. Não é só as fezes, não, são os objetos, de maneira geral, né? Tem um tempo anterior, que é o processo de alienação ao outro, não é? E isso é uma discussão, inclusive, política e lacaniana, muito importante, porque, obviamente, que se o outro for um outro tirânico e totalitário, a condição do sujeito, que era isso que o Tiago estava dizendo, né? A condição subversiva do sujeito pode ficar comprometida. Veja que nas psicoses nós vamos ter exatamente um outro todo, né? Um outro em bloco. Se vocês lembram do grafo do desejo, deixa eu apresentar de novo, só para mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá dando para ver aí? Sim, sim, a gente está vendo aqui, Leonardo. Observem que aqui nós temos, sigam a setinha, né? Aqui você tem o grande outro. Isso, o eixo aqui atravessa o grande outro, passa pelo matema da pulsão, que é isso aqui, pelo desejo, pelo matema da pulsão, e chega no ponto crucial do grafo, que é esse de A barrado. Veja que o A tem uma barra. Para você constituir um sujeito que tenha um fantasma articulado com o desejo, esse outro precisa ser barrado. Não é? Precisa ter uma falta. O outro, ele não pode ser pleno, não pode ser todo. Se o outro for todo, a função sujeito fica comprometida. Exemplo ilustre, as psicoses. Né? O sujeito, se não houver uma falta no outro, se não houver um buraco no outro, se o desejo do outro, como um desejo articulado em torno da castração, não se apresentar, o sujeito, a função sujeito, inclusive a subversão, porque a função sujeito é subversiva, como disse o Tiago. Não é? Quer dizer, você não pode estar completamente, plenamente submetido ao outro. Se tiver, você está ferrado. Você, que eu digo, o sujeito. Não é? Quer dizer, não tem buraco. O sujeito precisa de buraco. Não só nele, precisa de buraco no outro. É um pouco a ideia por exemplo, se vocês trouxerem isso para a política, é a lógica do discurso totalitário. O discurso totalitário não tem buraco, e, portanto, o sujeito e as singularidades. O que vocês acham que o Bolsonaro está atacando as singularidades, né? Quer dizer, os modos de gozo diferenciados, né? Homossexuais, LGBTs, negros e etc. Né? Quer dizer, as minorias, e as mulheres também, né? Aqueles que fazem buraco no campo do outro são atacados, porque o totalitarismo ele quer uma planificação, né? Todo, né? Em bloco. Então, o sujeito fica comprometido. E aí você vai ter exatamente toda uma discussão que está em Foucault, que está em Lacan, né? que é essa discussão entre o poder e a resistência, né? De como o sujeito, mesmo se submetendo ao grande outro do poder, vamos dizer assim, ele também implica fazer um furo no outro, né? Atacar o outro, como diz Lacan. O sujeito ele tem que atacar a cadeia significante, como diz Lacan. Você não pode falar, nenhum sujeito fala simplesmente por comunicação. Quando a gente fala, a gente ataca o campo do outro. Né? Você quer fazer marca no campo do outro. Você quer furar o outro, de alguma maneira. Quer fazer buraco no outro. E veja, isso eu não estou falando propriamente de violência. Para você falar e ser reconhecido, ou ser escutado no que você diz, você precisa atacar o campo do outro. Veja bem, não confundam com agressividade e violência, não é isso. Não é? Mas tem um efeito de singularidade, ele é, no mínimo, a gente poderia dizer que é ativo. Né? No sentido de que você precisa fazer marca no campo do outro. Para isso, o outro precisa permitir, o outro precisa ter uma barra. É o A barrado, né? O S de A barrado. Um significante que o outro não tem.
Se o outro não se apresentar assim, o Freud chamava isso de castração materna, né? Se a mãe não se apresenta castrada para o seu filho, a criança pode ter complicações, vamos dizer assim, né? É a mesma coisa do ST abarrado. O ST abarrado é essa falta no universo, essa falta no campo do outro, que é o buraco por onde o sujeito pode meter a cabeça dele, né? Fincar a bandeira dele, seu traçunário, como diz Lacan. Se não tiver, as coisas se complicam. E aí nós entramos, por exemplo, no campo por exemplo, das psicoses. Não sei se... Esse ponto é legal, Leonardo, que tu levantou, acho que a Tamires levantou, porque o Freud ele vai falar da pulsão de morte, mais na frente Lacan vai dizer que é justamente a funcionalidade, a pulsão da pulsão de morte, né, que é a pulsão verdadeira, a pulsão de morte, digamos assim. E essa referência de uma violência primordial é o que o Freud vai falar a respeito da pulsão de morte, que ela é essa violência primordial. Por exemplo, da alienação, nesse campo, até um pouco antes da alienação, mas para que a alienação possa se fazer presente, a alienação é a inserção da falta na estrutura, né, do sujeito, no psiquismo, no corpo, digamos assim. É a morte que vai se colocar no corpo, como o próprio Lacan dizia que o significante porta a morte, né? Então, ele vai se inscrever no corpo a partir de uma falta. Então, é como se eu inserisse a falta dentro de mim. No campo do processo da alienação, lá no seminário 11, onde Lacan vai falar a respeito disso. E quando Lacan vai começar a falar a respeito disso, ele já fala de uma certa condição nossa, fora linguageira, mas ele vai falar desses lugares, do homem e da mulher. Primeiro, né, e aí ele já começa dizendo, olha, nós aprendemos no decorrer da vida o que é ser homem e o que é ser mulher. A gente não sabe. De partida, a gente não sabe o que é. A gente vai trazendo as nossas experiências em função de como cada um pode se colocar em um ou outro lugar, e o que for. Agora, isso parte justamente também, que a gente também não pode esquecer disso, porque quando a gente pega alguns teóricos, e eu vejo muito também isso, da teoria cultural, né, dessas referências mais, assim, tudo pode ser tudo. Existem algumas dificuldades aí que a gente pode pensar, porque, assim, quando a gente pensa na questão biológica, é homem ou mulher? Tudo bem que tem alguns casos de hermafroditismo e tal, mas, assim, é o que a gente percebe que existe, né? Existe o pênis, existe a vagina e tal. Bom, cada um pode se utilizar ou se colocar de uma determinada forma como vai sentir prazer em função dessa sexualidade ou em função de uma identidade de gênero. Mas a gente tem também algumas coisas aí que nos dão uma certa, como o Leonardo falou, um ponto, né? Tem algumas coisas que trazem um certo ponto aí, e eu acredito que essa lógica ela é importante. Quando o Freud vai falar sobre poder, naquele texto lá sobre por que a guerra, onde ele vai responder ao Einstein, por que os homens fazem guerra e tudo, ele vai dizer assim, olha, antes o poder é a violência. No mundo animal, o poder é a violência. Né? E ele vai se transformando em outra coisa a partir do momento que a gente tem os representantes ideacionais, os significantes, por exemplo, e o mundo de linguagem, que a gente vai ter. Mas ele coloca, não creia que a pulsão de morte é a pulsão de vida, por causa da pulsão de vida é algo bom e a pulsão de morte é algo ruim. Ele diz assim, as coisas não estão a partir daí, porque elas fazem parte de uma mesma moeda, são as duas faces de uma mesma moeda, digamos. E eu acho que as relações de poder, elas são constituintes, sim, e aquilo que o Leonardo está colocando, por exemplo, justamente por um campo de uma resistência que faz Freud dizer que ele é judeu, porque talvez se não existisse toda essa conjuntura, não sei se ele iria se dizer judeu. Não sei. Né? Então, eu acho que esse ponto da transgressão e da articulação do desejo é porque fica muito difícil uma pessoa que estuda discurso pensar a respeito do desejo por essa perspectiva da psicanálise, porque traz um contraditório e traz uma referência a esse ponto de transgressão aí, que é muito importante, e que tem a ver com uma certa violência primordial aí também. E tem a ver com uma certa articulação com o poder, ou com uma certa referência à destruição também.
Então, a gente tem que tomar um certo cuidado a apontar para esse campo, sabe? A apontar para esse campo. Que eu vejo que, por exemplo, a Butler tem essa dificuldade de trazer para isso, mas porque ela está em outra área, né? E esses outros teóricos também vão apresentar muito essa dificuldade, eu acho, né? Vão apresentar muito essa dificuldade. A própria pulsão, né? Ela tem uma característica como essa. O Freud diz, olha, o ser humano se inicia pela via do sadismo. O ser humano se inicia por uma via de ódio. Né? Não é uma questão simples assim. O ser humano ele começa por uma via da violência. Agora, a cultura humaniza, né? A cultura traz o amor, o civilizatório, digamos assim, nesse sentido. Mas o ser humano, a base dele, ele tem essa referência já com ele, né? É a opção de morte aí. E eu acho que nessa questão mesmo de se pensar esse sujeito, né, ou esse indivíduo com esse potencial também subversivo, é que faz também essa aproximação mesmo da Butler com o conceito psicanalítico, né? Porque é interessante como ela vai, tanto ela pensa no sujeito historicizado, né? Porque ela vai falar que a grande questão é a gente compreender, entender a que condições de vida, né? A que condições de vida essa pessoa está sendo, a que condições dessa vida está sendo apreendida, já que a gente tem, para ela, o reconhecimento, existem formas de se reconhecer o outro, né? Que está estabelecido, justamente até, eu acho, por causa desse discurso. Então, já existe, quando a gente... Você gosta muito de usar isso, Tiago, você fala que a gente nasce um pedacinho de carne, né? O professor Leonardo também já usou isso algumas vezes, nasce um pedacinho de carne, e aí, quer dizer, já existem algumas condições de reconhecimento para esse pedacinho de carne, né? Já existem algumas coisas que nos dão a condição de reconhecê-los, né? Ou não. E aí ela vai falar isso, mas ela fala também que seria um erro se a gente pensasse, né, que nós estamos completamente limitados por essas normas de reconhecimento, né, aprendendo. Então, acho que nesse ponto, ela linka bem essa questão com a psicanálise, de pensar esse sujeito, né, que não é tão passivo, assim, que ele não está... É lógico que a gente sabe que existem situações que pode apassivar completamente, né, uma pessoa, a ponto dela não ter dificuldade nas suas atividades. No entanto, ela coloca que também não é correto que a gente pense que isso seja possível completamente, né? Que nós sejamos completamente limitados devido a essa posição ativa mesmo, principalmente por causa dessa questão também que ela vai colocar, que essa condição, que tudo isso está ligado numa lógica temporal, né? Historicizada. Então, por exemplo, eu acho, a gente estava falando dessa coisa da pluralidade, e aí eu fico pensando assim, nessa São Paulo, né, tem ele escreve também um versículo interessante, e ele vai falar assim que não existe judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, né, nem escravo, nem livre. Quer dizer, ele quebra uma lógica muito interessante, né, um binarismo também, né, se a gente for pensar assim, e uma lógica muito interessante, no que diz respeito à territorialidade, né, nacionalidade, no que diz respeito a gênero, e no que diz respeito à questão de classe social. Então, aí você vê já um pensamento que também vai, de certa maneira, quebrando um pouco essa lógica. E aí eu fico pensando que tudo isso, na verdade, nos constitui, igual você falou. Epa, peraí, tem um corpo ali que diz de mim, mas ele não diz tudo. Né? Tem outras coisas, e em um dado momento, pode ser, num dado momento histórico, num dado momento, eu vou tendo possibilidade de utilizar aquilo que me constitui, os papéis, né? Se for questão de papel de gênero, ou se for uma questão de, não sei, pensando assim, como é que, ou se a gente teria que descartar mesmo um tipo de reconhecimento para entrar no outro, né?
ou se a gente vai acumulando reconhecimentos, sabe? Que também não seria acumular, a palavra talvez acumular reconhecimentos, mas utilizar desses reconhecimentos que a história e que o momento histórico nos possibilita utilizar, né? Porque há momentos em que realmente não tem nem faz sentido, por exemplo, fincar eu sou judeu ou eu sou cristão, mas há momentos que isso de repente pode valer a vida da gente, né? Então é interessante pensar nisso também, assim, porque é como também se a gente estivesse querendo fixar. A gente, por exemplo, eu vejo assim, por exemplo, quer sair do binarismo homem-mulher, mas vai fixar em algum outro lugar? Ou isso, mas tem também o perigo de ficar muito solto. Eu acho que lidar com essas questões, pensar o ser humano nessa pluralidade, nessas possibilidades, mas também nos seus limites, que é a questão, né? Desse equilíbrio entre tudo isso, né? Mas eu acho interessante perceber que todos esses autores que a gente tem algumas coisas, dentre outras coisas que eles têm em comum, é essa questão deles perceberem esse aspecto positivo, né, ativo do ser humano. Quer dizer, a gente não está tão enquadrado assim, a gente não está tão impossibilitado de se movimentar e de se subverter, né? Uhum. Isso é o caráter subversivo do sujeito, né? Que isso faz parte da própria definição do sujeito, né? Agora, tem uma questão aqui, tem algumas outras questões aqui com essa coisa da identificação melancólica que a Butler propõe, e ela propõe quase uma foraclusão da homossexualidade. Isso aqui, ela propõe isso no texto dos problemas de gênero, né? Eu acho um tanto quanto complicados, e acho que eu sou lacaniano demais para aceitar a proposta da Butler, mas vou deixar aí para discussão. Porque, veja bem, tem uma coisa curiosa, né? Interessante essa ideia da Butler de que, por exemplo, a verdadeira interdição não é o incesto, mas a homossexualidade. É um pouco a proposta que ela traz. E ela propõe isso também como sendo algo que se mantém a partir dessa identificação melancólica, né, que é o que ela propõe. Não sei se vocês conhecem a história do Freud, recomendo que leiam Luto e Melancolia, que Freud vai dizer isso, né, de que ele já tinha dito isso sobre a questão das identificações, né, e ele vai dizer que tem uma identificação que, como eu entendo, é o que Lacan chama da segunda identificação freudiana, que quando você perde o objeto, você se identifica com o traço desse objeto, né? É uma forma de manter o objeto que você perde se identificando com o traço. Desse traço, Lacan vai transformar no tal do traço unário, né? Mas não é propriamente o caminho que a Butler segue. E eu acho que tem uma questão interessante aí, porque que tem a ver com essa história da passividade, ou isso que a Butler chama de homossexualidade. Eu não sei se a gente pode dar gênero a essa primeira posição do sujeito. E eu acho que aí ela tem razão. Eu não sei se é ela ou é a Ruben, que aqui na parte anterior do texto diz isso, né, de que antes de um determinado tempo a criança não tem um gênero propriamente, o sujeito não tem gênero. Na verdade, o sujeito rigorosamente não tem gênero. Ele não é homem ou mulher, ele é sujeito. Sim. Ele goza de uma determinada maneira ou de outra, mas rigorosamente, sujeito não tem gênero, não é homem e mulher. Sujeito é sujeito. Depois a gente pode até discutir isso. E tem uma coisa... Diz, Guilherme. Guilherme tem uma dúvida aí. Eu vou ler aqui a dúvida do Guilherme. Quando a Butler propõe a estruturação da identidade de gênero na associação à melancolia, ela traz que o tabu do incesto seria responsável pela perda de um objeto de amor, o qual seria recuperado por sua internalização. Fiquei com dúvida em relação a isso. É possível recuperar o objeto perdido ou é só mais um uso indevido da teoria psicanalítica?
De alguma forma, acho que isso só pode ser compreendido pela via da identidade, enquanto promessa de um eu não cindido. Mas não sei se foi por essa via que a Butler construiu o raciocínio dela. Eu preciso dizer para vocês que eu também não sou um profundo conhecedor da Butler, eu também sou um iniciante na leitura da Butler, então eu posso estar sendo injusto com ela. Mas eu achei complicado isso também, isso que o Guilherme está colocando, porque, veja bem, a recuperação do objeto não é do objeto. Você recupera, a não ser que você entre numa dimensão melancólica, realmente. Porque lembre-se que Freud vai dizer que o melancólico aí no sentido da patologia e não da identificação, Freud diz que a sombra do objeto recai sobre o eu. Então é como se o sujeito se identificasse com o objeto. E isso é complicadíssimo, porque cria uma melancolia e que depois, para perder o objeto, é complicado, o sujeito só perde o objeto se perdendo, se matando, ou coisa parecida, né? Do ponto de vista clínico, isso é muito complicado. Então, não há uma recuperação do objeto. Há uma identificação com o objeto, no sentido de que aquele objeto que cai, que se perde, ele deixa uma marca, ele deixa um traço. E é com esse traço que o sujeito se identifica, né? Eu vou dizer como é que eu entendo isso lacanianamente. E acho, inclusive, que talvez, pelo menos a partir da forma como eu entendo lacanianamente, eu faço a crítica a Butler, mas posso estar sendo injusto. Porque, veja bem, o que Lacan vai dizer o que é? É que, originalmente, o sujeito não é sujeito. O sujeito é um objeto. Todos nós, quando nascemos, somos objetos do gozo do outro, do desejo do gozo do outro. Para que o sujeito apareça, é necessário que haja o que Lacan chama de dois cortes. Ele usa uma figura topológica, o cross-cap, que ele vai explicar como é que se faz esses dois cortes. Então, quando você faz um primeiro corte e você faz o segundo corte, não é? Como se fosse uma faixa de Möbius, cai um pedaço do cross-cap. Vocês podem encontrar isso na internet. E só depois que cai o objeto é que o sujeito aparece. Não é? Exatamente. Mas o sujeito só aparece no segundo corte. Primeiro corte e o segundo corte, que é a separação. Não é? O sujeito só aparece depois disso. Antes disso, o sujeito está na condição de objeto, que é uma condição complicada para o sujeito. Isso coloca o sujeito numa condição que você não pode dizer que é homossexual. Não é homossexualidade. É você ser... Se você disser que é uma condição de uma passividade mortífera, aí tudo bem, eu até aceito. Mas você não pode dar gênero para essa passividade originária, que acho que a questão não é essa. E o que é que acontece? Ser o objeto do gozo de um outro fica marcado para todos nós o resto da vida. Fica na estrutura. Está lá o fantasma, S barrado punção de A. Esse A, que é o objeto A, é o objeto A que você é, ou que você foi. E que você pode ter uma experiência com o outro de ser um objeto do gozo do outro. E é disso que, é dessa passividade, ou desse apassivamento mortífero, que todo sujeito foge. Bom, ele pode não fugir, né? O sujeito pode ter uma atração por essa condição objetal, por exemplo. Não é? É possível. Então, essa condição objetal, esse apassivamento mortífero com relação ao outro, aí ela tem razão. Ela fica... Nós temos não propriamente uma identificação com esse objeto, mas nós estamos sempre ameaçados por isso, na estrutura. Mas isso você não pode chamar de homossexualidade. Freud falou da libido homossexual, por exemplo. Não é a mesma coisa. Entende? Esse apassivamento fantasmático, Freud até diz depois, isso pode até aparecer para um homem, por exemplo, como uma ameaça homossexual. Aí tudo bem. Não é? Mas isso já é uma sexualização dessa condição de objeto. Já é uma fantasmatização dessa condição de objeto. É como se você tivesse que dizer que o objeto também não tem sexo. É um apassivamento diante do outro. Que o sujeito fuja disso, buscando uma atividade, porque lembre-se também que o Freud chamava de masoquismo originário.
é o primeiro tempo da estrutura. Masoquismo originário que vai se transformar no além do princípio do prazer. Que o sujeito fuja disso como o diabo da cruz, tudo bem. E que nem é tanto assim, porque você pode ver situações em que o sujeito não foge tanto, pelo contrário, ele se movimenta, né, no sentido de querer voltar à sua condição objetal. Pode acontecer, por exemplo, nas toxicomanias, o sujeito pode ter problemas com isso e se complicar com isso, com essa condição objetal. Então, eu não tenho certeza, pela minha leitura inicial, se é exatamente disso que a Butler está falando. Eu confesso para vocês que eu não consigo entender muito bem o que é que ela chama de uma foraclusão da homossexualidade, ou essa interdição da homossexualidade originária. Eu realmente não consigo entender muito bem, acho que pela meu obstáculo lacaniano, minha leitura lacaniana, porque não dá para você dizer que a posição originária do sujeito é homossexual. Não dá. A primeira posição do sujeito é objetal. Isso é uma coisa. Que você depois, fugindo como o diabo da cruz dessa posição objetal, fantasmatize isso como homossexualidade, como a maioria dos homens fazem, tudo bem, mas aí já é um segundo tempo. Entende? Então, é por isso que eu não entendo que... Também concordo, Leonardo. Só para dizer que eu vou sair agora, vou ter que sair agora, e dar um abraço para todo mundo aí. Tchau, Tiago. Todos nós, a gente tem que terminar, né? Porque são 3 horas. Pois é. E outra coisa, eu acho que seria bacana depois, o Guilherme sabe desse caso, tem um caso de um paciente paranoico, lá no SPA, que o título do caso é O Homem Lésbico. E é interessante isso, né? Porque a forma como ele estrutura a referência aos mecanismos de projeção, muito próprio da paranoia, como lá em Schreiber, eu acho que tem algumas coisas ali que são bacanas para a gente poder pensar, porque Freud vai falar da homossexualidade ali também, isso vindo pela paranoia, né? E é como você está falando agora, já que a gente está falando de melancolia, né, uma das questões aí das neuroses narcísicas, ou algo nesse sentido, que a estruturação dele vem por uma certa identificação, claro que aversiva, de uma outra forma, e por uma via de ser mulher e gostar de mulher, por exemplo, né? Mas ele traz, como todo bom paranoico, ele traz a raiva, né? O ódio. Então... Puxa a mulher, né? Como diz o Lacan. Pois é. Então, o Gui sabe muito... apresentar na jornadinha, tá vendo? É um caso... Bacana. A gente vai apresentar. O Guilherme sabe desse caso, porque a gente já discutiu muito sobre isso. Eu até ficava fazendo algumas perguntas, provocando, para ver se eles chegavam nessa conclusão. Porque estava todo mundo falando assim, não, ele é homossexual, então ele tem uma tendência e tal. Lembra, Gui? E aí eu disse assim, será que é isso? Olha como ele olha para as mulheres, olha o que é que faz isso e tal, e tal. Aí disse assim, vale, professor, né? Então, tem uma outra característica dele aí, né? E aí a gente pode conversar depois desse caso. Pessoal, um abraço, viu? Valeu, Leonardo, um abraço. Obrigado. Tchau, Tiago. Eu acho que a gente pode deixar, porque essa questão, ela demanda uma discussão também, mas a gente pode deixar para a próxima vez, ou para as próximas discussões, né? Mas fica aí toda essa polêmica com a história da interdição da homossexualidade, a interdição originária da homossexualidade, que é uma proposta da Butler, né? Quem tiver uma leitura mais aprofundada da Butler do que eu, por favor, traga também, explique, se coloquem para ajudar a nossa discussão. Tá bom? Próxima semana, o texto da Tânia Rivera. Abraço, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, professor. Tem que parar a gravação, cara. Eu não me lembro nem de começar.